Valeu, galera. Boa tarde, boa noite, boa madrugada. Não importa a hora que você está assistindo esse vídeo. O importante é que você estude, porque o negócio está de brincadeira não, viu? O negócio está difícil para quem estuda. Imagina para quem não estuda. E vai ficar mais difícil ainda, tá bom? Mas tudo bem. Eu estou aqui, não é para falar do que está difícil. Eu estou aqui falando do que é fácil. O que é fácil é a gente estudar literatura com o professor Celso Ricardo. E a gente vai estudar agora, tá? Um abraço aí pro pessoal do segundo ano, porque essa aula é para o segundo ano, tá? Aula do segundo ano. Olha, a gente vai fazer aqui uma revisão muito breve, rápida, tá certo? Sobre o pré-modernismo. O pré-modernismo, tá? O pré-modernismo na escola literária. Na verdade, não é escola literária, é um momento literário, é um período de transição, de preparação entre a escola tradicional do parnasianismo, do simbolismo, que estava em vigor na época, para chegarmos ao modernismo. Tá? Então, o pré-modernismo tem início no Brasil em 1902, com Euclides da Cunha, a publicação do livro Os Sertões. Esse período literário é um período muito importante porque os escritores são maravilhosos. Monteiro Lobato, Graça Aranha, Lima Barreto, Euclides da Cunha e o paraibano, né? O paraibano, poeta universal Augusto dos Anjos, de forma que é uma escola literária, é um período literário que nós não podemos deixar de estudar, de revisar em nossas aulas, porque se você for fazer o Enem, fazer o ITA, se você fazer o Unicamp, se você for fazer a Unesp, não importa, sempre será abordado o assunto ligado ao modernismo. E não tem como compreender o modernismo sem estudar o pré-modernismo. Então, em síntese, devo dizer para você que o pré-modernismo é apenas um período de preparação que leva 2 décadas no Brasil, mas de grande importância, de grande representatividade, tá bom? Que começa com a obra Os Sertões de Euclides da Cunha. E de que se trata a obra Os Sertões de Euclides da Cunha? Olha, a obra Os Sertões de Euclides da Cunha é uma obra dividida em três partes: a terra, o homem e a luta. A terra, o homem e a luta. Essa obra faz uma análise científica, sociológica e também literária sobre os acontecimentos da Guerra de Canudos, né? Os antecedentes, as causas e consequências da guerra. Muito importante, inclusive é uma obra que perpassa a fronteira da literatura e entre outras ciências, né? A sociologia precisa demais desse livro, porque é um livro iniciador da sociologia no Brasil, tá certo? E outras matérias também, história, geografia. É um livro de muita importância, o livro Os Sertões. Eu gostaria dessa aula chamar a atenção para você que está nos assistindo agora sobre Lima Barreto, um escritor pré-moderno, negro, pobre, nasceu na periferia do Rio de Janeiro, mas que produziu uma literatura fantástica e que durante a vida não teve sua literatura reconhecida, só depois da morte, né? Só depois da morte. E hoje é o principal escritor do pré-modernismo brasileiro. Se você não leu, deve ler a obra dele, Triste Fim de Policarpo Quaresma, porque de nada adianta você estudar literatura sem conhecer as obras literárias, sem ler. Meu amigo, olha, preste atenção no que eu estou lhe dizendo. Aula de matemática tem que ter o quê? Cálculo. Aula de literatura tem que ter leitura. Se você diz que assiste a aula de literatura e não tem leitura, então você não assiste a aula de literatura. Você não aprende na literatura, porque a prática da literatura é a leitura. Você precisa ler, tá bom? Não é uma prática comum no Brasil, mas você não deve levar essa estatística para a sua vida. Você não vai mudar o mundo, você pode mudar o seu mundo. E a única maneira de você mudar o seu mundo para melhor é através da leitura, é através do estudo. E estudo é leitura, tá bom? Então, Triste Fim de Policarpo Quaresma é uma obra que você deve colocar na sua biblioteca, tá certo? Sua biblioteca, eu falo, não é física, é aqui, ó, intelecção, é na mente. Você precisa ler essa obra de Lima Barreto, o principal escritor do pré-modernismo brasileiro. Merece respeito ainda o Monteiro Lobato. Não é o Monteiro Lobato que você conhece, infanto juvenil, que o Brasil adora. É um Monteiro Lobato diferente, é um Monteiro Lobato erudito, clássico, que escreveu para adultos. Um Monteiro Lobato político, que abordava economia, sociologia, né? E o Monteiro Lobato que discutia questões sociais em sua obra. No entanto, foi mal entendido, mal compreendido, sofreu bastante com a ignorância do Brasil,
Você sabe que no Brasil a ignorância não nasce, ela brota, parece briófita. É um país extremamente ignorante, de forma que desperdiça o pensamento de um escritor como Monteiro Lobato. Então, o livro Negrinha, o livro Europeus, o livro Cidade Morta, são livros feitos para adultos na produção literária de Monteiro Lobato e merecem nossa atenção e nosso respeito. Além do Graça Aranha, abordando no livro Canaã, é a vida dos imigrantes vindo da Alemanha no início do século para o Brasil. Também, no final do século XIX, né, ele vai documentar isto em uma publicação em 1902 com a obra Canaã, Canaã de Graça Aranha. Sobre o único poeta desse momento que a gente deve estudar, existem outros, mas o único que a gente deve estudar nesse momento é o Augusto dos Anjos. Esse nós teremos uma aula especial, obviamente. Por quê? Porque a paraibano é nosso e sua obra não pertence à Paraíba nem ao Brasil, pertence ao mundo, é um poeta universal. Então, em outro vídeo, nós vamos ter uma aula especial toda sobre Augusto dos Anjos, tá bom? Então, lembre do pré-modernismo, revise aí no seu livro, no seu material, dê uma olhadinha no pré-modernismo, porque é um assunto muito importante para você entender o que vem logo em seguida, que é o modernismo, tá bom? Para você um abraço, beijo no coração, obrigado por sua atenção e a gente volta na próxima aula. Tchau!